fale sobre caráter rígido. Caráter rígido tem a ver com a fase edípica, fase genital, que vai dos 3 aos 5 anos. Alguns autores colocam dos 3 aos 7, tá? Mas é a fase onde a criança entra em contato com sexo masculino e feminino. Sabe, eu tenho, você não tem. Isso é coisa de menina, isso é coisa de menino. É onde a criança começa a identificar essa dinâmica. E o caráter rígido aparece quando tem um trauma. E esse trauma geralmente é o quê? Quando a criança entra numa função que deveria ser uma função dos adultos. Como assim, Fernando? Não entendi nada. Simples. A mãe elege o filho como homenzinho dela. Gruda no filho e se afasta do marido. O pai gruda na filha e se afasta da mulher. Então o que está acontecendo? Tem uma carga, tipo de namoro, sedução, de ser o homenzinho, a mulherzinha perfeita para papai e mamãe. Isso aí cria um problema enorme. Isso aqui é uma relação triangular. Se soubesse as consequências que isso vai ter no futuro, não fariam isso. Mas e é exatamente esse tipo de trauma que gera o caráter rígido. E o caráter rígido ele tem tendência à triangulação. Por quê? Porque ele não consegue juntar pai e mãe dentro dele. Ele fica ou pai ou mãe. Não é pai e mãe, é pai ou mãe. Então é um triângulo. Se eu fico com a minha mãe, excluo o meu pai. Se eu fico com o meu pai, excluo a minha mãe. Se os meus pais são juntos, eu fico excluído, porque eu não existo. Então sempre tem uma exclusão. Então, numa relação triangular, sempre com exclusão. E a tendência é, meu coração fica com um, a minha sexualidade fica com outro. Então, por exemplo, eu caso, a minha mulher é a mãe dos meus filhos, tá? Essa aqui, ok, lindo, maravilhoso. Só que a sexualidade tem que ser fora de casa. Dentro de casa não tem sexualidade fora. Então, a mulher que eu tenho dentro de casa não tem sexualidade. Sexualidade é lá fora. E a mulher a mesma coisa. Então, é sempre uma relação triangular. Metade de mim fica com uma mulher, a outra metade fica com a outra. Meu coração para uma, minha sexualidade para outra. Aí fala assim, eu tenho duas mulheres. Mentira, você tem duas metades e nunca consegue juntar duas metades. Tudo que eu falo para homem serve para mulher, é igualzinho, tá? Então, eu sempre tenho duas mulheres, porque no fundo eu não sou inteiro, eu sou duas metades. Quando eu estou com uma, preenche uma parte minha, mas a outra não. Quando estou com a outra, preenche a outra parte, mas a primeira fica no vazio. Então eu nunca estou satisfeito com nenhuma delas. Isso é o traço de caráter rígido.